Dia Aposentado. Hoje nós estamos aqui com o doutor Ângelo, né, que é nutricionista, nutrólogo. Doutor Ângelo, nós sabemos que hoje a alimentação é de grande importância hoje, principalmente quando você atinge uma idade de 60 anos, né? Tem que ter uma alimentação mais saudável, né? Saber como se alimentar, algumas dicas, né? Como eu conversando com o senhor naquele dia, um Isso. simples detalhe, Detalhe. né? É. A gente conversa. Ainda nós queríamos, os aposentados, queríamos saber aqui como é realmente essa alimentação da terceira idade. Exatamente. Primeiro quero te agradecer estar aqui com vocês, sabe que nós somos parceiros, né? Estou com vocês há muito tempo já aqui. E a nutrição, ela tem um papel importante, não só em relação à primeira infância, mas ela vem em cada das fases. Mas como nós estamos falando aqui da nutrição para uma idade que nós chamamos a saúde do idoso, né? É, Então a gente o que é que a gente pode observar aqui? No, no tempo que vai se passando, a gente vai tendo as nossas deficiências pois de não. minerais, vitaminas, né? Então, assim, a alimentação ela é importante no aspecto de não só de melhorar aquela tua saúde, mas como prevenir, como por exemplo a diabetes, que a gente estava conversando outra vez. Hoje a gente observa que a diabetes tipo 2 tem como se realmente resolver, entendeu? Porque a partir do momento, já existe estudo sobre isso, que alguns pacientes adquiriram exatamente essa diabetes por causa de uma bactéria que tem no intestino. Acho que eu comentei com você naquele dia, Aham. né? Então, quando você começa a trabalhar uma boa alimentação, observar o que está sendo colocado de dentro, né, para você, vai ter uma qualidade de vida bem melhor, certo? E o que é importante dentro da saúde do idoso na questão da alimentação? Se a gente observar, a gente tem um fator que a gente esquece muito, que é a estação do ano das frutas, né? Então, por exemplo, de janeiro a janeiro, existem variações de tipo de frutas que são exatamente naquela época. Pois é. Sabiamente, cada fruta daquela ela tem uma necessidade de suprir uma necessidade nossa no nosso organismo. Então, a gente, primeira dica, observar quais são as frutas que está ocorrendo naquele período, se alimentar delas. Se eu não gosto daquela fruta que está naquele período, mas observar que tipo de vitamina de alguma fruta que esteja relacionada àquela fruta que está ligada naquela fase. Ter uma boa noite de sono é importante. Hoje a gente observa que a nutrição está muito ligada à saúde mental, exatamente porque foi comprovado que o intestino é o segundo cérebro, e é mesmo, ele se interliga. Sócrates já dizia que nós somos o que comemos, né? Então, tudo que nós comemos, ela é transformado em quê? Em energia. A energia vai se transformar em várias coisas, até os pensamentos, Pois não. tá? Doutor, é tabu ou é verdade? A Hum. alimentação à noite deve ser mais leve ou quem come uma alimentação pesada à noite tem problema? Ótima pergunta, perfeito. Não é tabu, tá? Assim, se você for observar, a gente precisa desse intervalo na alimentação. Por exemplo, se você faz começa uma alimentação às 7 da manhã, seria interessante se você fizesse a sua última alimentação às 18 horas, para dar esse tempo para que o teu organismo possa fazer todo esse processo, né? Vamos dizer, pegar tudo que você se alimentou e que a gente fala das reciclagens. O que é que precisa, o que é que presta e o que não presta. Pois, Cada coisa que você come, ele tem um tempo, acredita? Para ser, vamos dizer, vou usar uma linguagem mais simples, ser mastigado ali dentro, né? Por exemplo, se eu como uma banana à noite, um arroz, a banana eu tenho 3, 5 horas, o arroz tem 8 horas e assim por diante. Então, cada alimento que você está colocando dentro de você, ele tem um tempo de ser processado. É essa palavra, processado. Não, então, não é mito. Então, assim, lógico, que é uma coisa que é mito. As pessoas dizem assim, eu engordo porque
eu não vou engordar porque eu não posso comer o que eu comi no almoço, por causa disso. Aí é mito, tá? Mas comer tarde da noite, não é. Ela vai te fazer mal, sim. E o que é que vai acontecer? Se eu não tenho esse tempo para processar, e o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai acumular. E esse acúmulo que vai acontecer no nosso corpo, ele vai criar que nós chegamos gorduras não muito boas. Então a dificuldade de emagrecer vai ser muito grande. E aí é onde entra a questão muitas vezes, os pacientes têm resistência a insulinas, pressão alta, entendeu? Então a alimentação está sim ligado à maioria das patologias. Então, essa ligação entre o cérebro e o organismo, né? Isso. Quando você come, por exemplo, se eu comer um carboidrato à noite, eu não consigo dormir bem. Certo, né? certo. Qual é essa relação aí? Perfeito, ótima pergunta. Relação total. Qual é a comunicação aí? É que esse tipo de carboidrato que você está se alimentando, ele te deixa, vamos dizer, estressado. Certo? Teu intestino, que é o segundo cérebro, ele está em processo de estresse. Ou seja, ele foi desnecessário, ele foi acima do que era permitido para você. Aí como ele não vai conseguir processar aquilo ali, aquela quantidade daquele tipo de carboidrato que foi dito por você, ele vai entrar numa conexão, ele vai precisar de uma resposta. Aí o teu cérebro vai fazer o quê? Eu vou começar a dizer para ele que ele vê que ele não dorme. Vou começar a mostrar para ele que ele sente uma fadiga. Vou começar a mostrar para ele que ele sente uma dor de barriga, se for o caso, às vezes acontece. Então existe uma comunicação total entre o intestino e o cérebro. Por isso a importância da nutrição relacionada à terapia, que vai te dar uma qualidade melhor. E foi uma ótima pergunta. Parabéns, professor. Pergunta perfeita. Então, finalizando, nós queríamos agradecer aqui ao doutor Ângelo pela oportunidade, pelos conhecimentos que ele nos passou aqui, né? E realmente isso, para nós da terceira idade, é muito importante. E dizer ao doutor Ângelo que em outras oportunidades iremos novamente lhe convocar, lhe convidar aqui para participar do programa Bom Dia Aposentado. E pode contar comigo e sabe que eu estou sempre com vocês. E quero deixar um recado. Lembre-se que nós somos o que comemos. Então vamos entender o que é que nós estamos comendo, tá bom?